começa mais um podcast com a Astrid César e a Lenema. E hoje nós temos uma pessoa muito especial. Nós vamos falar da mama. Ele é um doutor, é o doutor Luiz Henrique, diretor técnico do Instituto de Mastovida e coordenador do Núcleo de Mastologia e Reconstrução Mamária do Pio Doce de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu? Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente vai, além de se divertir, acho que a gente vai descobrir muitas coisas em relação à sexualidade e essa doença terrível que é o câncer de mama. Uhum. E falando em sexualidade, de muitas pacientes, né, que o doutor atende, inclusive é meu médico também. Como que é isso, doutor? Quando essa mulher chega no seu consultório com esse diagnóstico, precisa sentar ali e falar, olha, hoje saiu o resultado do seu exame, deve ser um balde de água fria, uma desconstrução, né, uma turbulência ali dentro. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Olha, gente, dar o diagnóstico de câncer de mama, eu infelizmente faço isso praticamente toda semana. E nunca, para mim, entrou numa rotina. Isso absolutamente nunca entrou. Porque a gente não sabe qual que vai ser a reação de cada pessoa diante de um diagnóstico desse. De uma forma geral, essa paciente, quando chega para mim para dar o diagnóstico, eu já conheço antecipadamente. Porque geralmente ela vem com uma lesão suspeita, eu vou realizar a biópsia. E geralmente, quando eu realizo a biópsia, eu já começo a lidar. Olha, existe a possibilidade de a gente estar diante de uma doença maligna. Pode vir câncer. E ali você já começa a sentir a reação dela diante daquilo. Se ela já é uma pessoa que se apavora, se ela se retrai, como que você vai lidar com isso no momento em que você vai dar o diagnóstico? Então tem toda uma sensibilidade para poder dar essa notícia. Tem, e é o tempo que foi dando isso para a gente. Né? É tempo ao tempo, já são 20 e poucos anos trabalhando carreira, sobre isso. Mas assim, é muito difícil porque hoje você pode dar o diagnóstico hoje para uma pessoa de uma certa idade, onde ela está estabelecida numa vida, onde ela já tem uma identificação com a vida de uma forma até superior, ou às vezes você pode dar para uma mulher que está começando a sua vida. Perfeito. Então, é muito diferente lidar com essa situação. E realmente, o câncer de mama, ele tem todo um estigma por trás de que ele está relacionado à morte. Sim. Eu estou diante de uma doença grave, eu vou morrer. Como se fosse uma sentença já ali. É uma sentença de morte. E é ali que a gente já tem que começar a desmistificar isso, porque hoje não é mais isso. Né? Hoje, infelizmente, o câncer de mama vem aumentando a sua incidência, mas em contrapartida o tratamento vem evoluindo. Perfeito. Então, hoje a gente consegue realmente dar um tratamento e onde a gente consegue realmente cura em muitos casos. Principalmente se for um diagnóstico precoce. Ou sintonia. Inicial. Nós temos tratamentos em todos os estágios da doença, mas não, com certeza no estágio inicial é onde a gente tem um sucesso do tratamento maior. Porque eu acho que tem uma conscientização muito maior hoje da mulher da necessidade de ir fazer o exame. Sim. Mas olha, mas ainda, infelizmente, a gente tem barreiras, gente. Em todos os níveis e classes sociais, eu conheço pessoas que não fazem ainda exames porque tem medo de ter o diagnóstico. Ela vai pro medo. Ela não procura. Sabe aquela história, né? Quem procura acha, eu não estou sentindo nada. Por que eu vou lá olhar? Não, e vai que eu tenho essa doença. Não. Como eu lido com isso, E entra até no toque mesmo, né? Que a gente está falando dessa mulher que nunca se toca, que não se permite, que não põe a mão no seio, que não tem esse contato com ela mesma. Acho que é mais difícil ainda. Ela é mais resistente a procurar um médico, a procurar um exame. Eu tenho pacientes, gente, como eu falei para vocês, e que chegam com tumores localmente avançados com um nível sociocultural alto. Né? Tem conhecimento, tem a cultura, tem conhecimento, tem acesso a isso e tem acesso, às vezes, a exames. Né? Porque existem dois modos aqui no nosso Brasil. Tem pessoas que têm, por exemplo,
a sabedoria de que é necessário fazer a prevenção, mas não tem o acesso. Uhum. Né? E a gente tem também o contrário, aquela pessoa que tem acesso, mas não quer saber. E eu fiquei sabendo, li alguma coisa sobre o convênio, que agora eles não vão mais permitir que você faça com uma certa idade, porque eu faço pelo minha família, por histórico de câncer, não de mama, mas eu tenho essa prevenção desde os meus 20 e poucos anos. E hoje parece que saiu, não sei se foi um regulamento, um novo Na regulamento verdade é dizendo da assim, não. idade que não permite exame, eu acho. Hoje, gente, existe uma diferença muito no que, por exemplo, o governo ele coloca como prioridade no SUS e o que a Sociedade Brasileira de Mastologia e os convênios fazem, Tá. tá? Hoje, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala? Olha, toda mulher deve fazer a sua prevenção anualmente a partir dos 40 anos Sim. de idade. A regra do SUS é diferente. A regra do SUS, ela deve ser feita a partir dos 50 anos de idade, Ah, eu não sabia que era isso. bianual. Bianual. Eu não Isso é o sabia. que o INCA coloca, tá ok? É lógico que, assim, como cada município tem a sua autonomia para gerir a saúde, muitos municípios Sim. acabam realmente colocando a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E há um tempo atrás, a Agência Nacional de Saúde, ela fez uma portaria onde ela colocava realmente muitas melhorias em relação ao diagnóstico do câncer de mama e até ao tratamento. Só que dentro dessas melhorias, ela colocava que os planos de saúde que colocassem também mamografias a partir dos 50 anos teriam uma notinha maior. Ah. E aí isso caiu na mídia e graças, né, a ter caído na mídia e muitas pessoas se Você foi uma das manifestarem, pessoas que fui se eu que manifestou no coloquei, não tenha Instagram, eu dúvida, lembro. coloquei isso, porque realmente era algo que a gente não poderia aceitar. A Agência Nacional de Saúde ela recuou Recuou. e falou Ai, que que vai bom. repensar nisso. Tudo. Porque você você é à frente disso. Você sabe o quanto um diagnóstico Gente, precoce vai te vejam ajudar. só que coisa interessante. Hoje, 40% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos em mulheres abaixo de 50 anos. Eu tive duas amigas próximas que Como é foi que nós abaixo de vamos 50 tirar anos. a mamografia dessas mulheres? Uhum. Eu estou condenando elas à morte. Sim. Porque a mamografia é a única forma de você tentar um diagnóstico precoce e curar essas mulheres. Só falando, são 10 anos, né? 10 Você me anos, são 10 gente. anos. Então, Se um mês já é muito, imagina 10 anos num diagnóstico e no desse. nosso país, né, e é até bom a gente começar a tocar nisso, que a gente vai pular para a sexualidade depois, como a gente tem um número muito alto de mulheres abaixo de 50 anos sendo diagnosticadas e tratadas com câncer de mama, são mulheres que estão na sua fase sexual ativa. Sim. E daí, o que acontece com tudo isso? Aí que começa. Como é? A hora que ela recebe uma notícia, a vida dela toda, e depois como ela vai lidando com esse tratamento e com a sexualidade? A primeira coisa que realmente ela vai notar, como a gente falou aqui, é o medo da morte. Sim. Segundo, como vai ser meu tratamento? Como meu corpo vai reagir ao tratamento? Eu vou precisar perder a mama? Eu vou fazer quimioterapia, eu vou ficar careca? Careca. Uhum. Eu vou engordar? Eu vou ganhar peso? A quimioterapia muitas vezes induz a mulher a entrar numa menopausa. E ela está ali com seus 30, 35 anos, faz quimioterapia e entra numa menopausa precoce. E todos os efeitos adversos de uma menopausa. Uhum. Que daí você juntou uma coisa com outra. Ai, Deus, loucura. Daí não tem jeito. E aí vem realmente a questão da autoestima, da sexualidade. E posso falar para vocês, gente, que o médico tem grande culpa nisso. Por quê? Porque a maioria dos médicos, eles ficam preocupados em tratar a doença, o Mas câncer. esquece da pessoa atrás daquela doença. O câncer de mama, ele envolve não só um comprometimento físico, mas psíquico, mental e espiritual. Sim. Você tem que ter essa noção global de tudo que está acontecendo com a mulher. Não simplesmente tratar o câncer. Né? Cuidar dessa parte psicológica, dessa sensibilidade também, para poder lidar com ela a cada consulta. Não tenha dúvida. Pós-operatório ou reconstrução, seja o que fazem for, né? E a gente não toca nesse assunto. Uhum. O médico não toca. Ele fica para, você vai fazer quimioterapia, depois você vai fazer cirurgia, para doutor, e minha vida sexual? Sim. Como é que fica em tudo isso? E meu parceiro?
né? Aí eu falo assim, a mama, por exemplo, para mim, eu que sou mãe, ela representa a vida. Eu alimento, através minha mama alimentou meu filho. Então ela é uma vida além de tudo isso. Quando você precisa retirar ela, você também está fazendo, assim, você está arrancando um órgão de vida, uma mutilação de um órgão que representa muito. Exato. Não só em termos de vida, mas também em sexualidade, Sim, né? Então, já começa aí realmente a cirurgia, né? Como é que uma mulher vai se ver, por exemplo, sem mama? Como é que o meu marido vai me ver sem mama? sim, eu acho que isso para mim seria uma coisa que você vai, lógico, você vai trabalhar a tua cabeça, mas seria muito pesado. Calma aí, vou ficar com um lado aqui e o outro sem. Isso aqui tá reto. Porque tudo bem, com a roupa você disfarça, você vai pôr um sutiã que você vai ter. Mas e quando você tá você com você olhando pro espelho? É isso aí. Como é eu me olhar no espelho assim? Então, e assim, gente, não só durante todo o tratamento do câncer de mama, a gente tem que tocar nesse assunto da sexualidade, mas isso é para o resto da vida. Porque o lado psicológico da mulher que trata o câncer de mama, ela vive sempre com um fantasma atrás dela. Uhum. Sempre. Ela é como eu tenho pacientes que falam, doutor, eu estou sentindo que tem uma faca aqui, a qualquer hora ela vai vir. O senhor já me tratou há 2 anos, mas eu ainda me sinto que um dia essa doença pode voltar. E ela fica tão focada nisso que ela realmente esquece de toda a vida que ela está levando, inclusive a sexualidade. Sim. Isso atrapalha a vida sexual dela. Então, não é só lidar com a sexualidade durante o tratamento, mas durante todo o Pós-tratamento. pós-tratamento. E o parceiro, né, esse marido, a pessoa que está do lado dela, o ideal é que acompanhe para que ele também possa ter essa sensibilidade Gente, na consulta, porque eu deve já ser tive difícil, de né? todos os tipos Eu de ia perguntar. reações. Eu imagino. E teve uma reação que eu vou ter que contar aqui para vocês, que eu quase voei no pescoço da pessoa, é que foi um dia essa pessoa ir lá e tal, junto com o marido. Eu sempre notei que o marido não era tão participativo. E quando ela entrou, os dois entraram no meu consultório, sentaram, a gente conversou, daí eu falei para ela, ó, vamos examiná-la agora. E ele ficou ali comigo. E ela já tinha feito a cirurgia e tal. Ele chegou assim para mim e falou assim, doutor, sem mama é difícil, hein, doutor? Assim. Ai, que triste. Triste mesmo. Ai, que Triste triste. demais. Quer dizer, te amo perfeitinha, né? Tenho vontade, tesão em você quando tá perfeitinha. Sem mama é difícil. E aí, Aí essa você vê mulher- que a pessoa, o quão ela não tem Não, mas a assim, mínima. só resumindo a história, eles se separaram. Eu acho que realmente ele não merecia ela, essa que é a verdade, né? Tava ali que se Sim. descobriu realmente Porque o ele não verdadeiro. tem nenhuma, não tem nada. Ele não tem. Eu falo que você não tem que você não pode dar o que você não tem dentro de você. Sim, Você imagina como já deveria ser a relação sim. e aquilo tudo envolvido e você ouvir Culminou. isso. Culminou. Exatamente. Agora chegou a hora. Porque nem toda mulher consegue reconstruir a mama, né? Tem casos que não Olha, pode hoje, ou não. graças a Deus, Alessandra, a gente consegue fazer isso em 90% Ai, dos que bom. casos imediatamente. Que bom. Tá, imediatamente. Imediatamente, né? Lembrar que isso é lei, seja na rede pública, seja no convênio, a mulher hoje ela tem direito à reconstrução mamária imediata. Ai, que ótimo. Tá? É lógico que às vezes não é um processo cirúrgico único. Então, às vezes você tem processos esperar, da reconstrução, faz ali uma etapa, ó, agora a gente vai fazer outra etapa depois, até chegar num denominador que ela fique feliz. Uhum. Mas a gente consegue sim. Mas existem situações onde não a mama a gente não consegue reconstruir. Mas não é só a mama, gente. Assim, a quimioterapia, você ficar sem o cabelo, para a mulher, Sim. para mim, hoje, o que eu vejo das mulheres é o que elas mais realmente temem. A gente falou bastante sobre o cabelo hoje, É. né? Tivemos algumas oportunidades aqui. O quão importante é isso? É muito feminino Isso, para a muito mulher. feminino. Esse movimento do cabelo, você ter. E essa mulher começa acho que, se colocar numa concha, né? Porque ela começa a ficar, a autoestima dela vai tão para baixo que ela começa a se fechar. E às vezes nem enxerga as possibilidades que tem de viver ainda, fica com esse fantasma que vai voltar e todos os traumas que essa doença traz, né?
É assim, gente. Uma paciente uma vez, muito engraçada, falou: doutor, tô sem peito, tô gorda, tô careca e entrei na menopausa. O que é o quê? Não é? É isso que você sente, pô. Sim. Aquelas mulheres que são desbocadas. Que ela, chega não, lá ela teve a falando. coragem de virar e falar assim, né? Jogou e falou assim: faça o quê agora? Me dá um exatamente. jeito. Eu acho que assim, gente, aí entra um apoio multiprofissional, familiar, entra a questão da gente ter, às vezes, terapias em grupo. E eu acho que a mulher, ela realmente ela tem que buscar um novo significado. A gente tem que lembrar que o ato sexual ele está dentro de um contexto que é a sexualidade. Não é? Ele não é o ato sexual em si. Sim. Então você tem que, às vezes, mostrar para a mulher que ela tem que buscar outras formas de sexualidade que não seja só o ato sexual. E é aí que a gente tem que trabalhar a cabeça dela. Né? Eu acho que a gente tem que ir nesse caminho. É que é um conjunto, É um conjunto. porque muitas vezes até a tua cabeça ela vai pirar de um jeito que acabou. E tudo começa aqui, né? Sim. Aqui ele é muito importante. Você pode ter o ato sem ter o toque, Sim, mas você é pode estar verdade. aqui, né? Então acho que isso é muito legal. E legal a gente ver médicos que nem você que trazem essa esperança para o paciente, olhando a doença por trás de um ser humano que está aqui sentado. Que eu tenho uma amiga nossa que recebeu um diagnóstico, era no cérebro, porque ela estava com um tumor, e o médico foi tão e ela é psicóloga. E o médico foi tão direto com ela, é que ela tinha um nível dentro dela para poder levar isso. Ela falou assim: ah, lá Entendi. vou eu, o doutor Durão. Porque ele vira e fala assim: é o seguinte, ou você vai ficar com sequela que você não vai ver, ou você não vai falar dela. Ela fez 2 cirurgias. E a primeira cirurgia, ela fala, né, que ela abriu o olho na UTI e que ela falou assim: eu tô ouvindo. Ai, eu vou falar. Ai, eu tô falando. Eu tô Eu enxergando. tô enxergando. Então, ela contando isso pra gente, a gente acompanhou muito de Foi. perto. Legal. E daí teve a segunda cirurgia, ele veio com a mesma assim, tum, ele muito direto, entendeu? E ela conseguiu superar, mas ela tem um apoio. Mas Ela não é tá não é inserida todo num mundo que apoio. consegue ter essa E quem estrutura não tem, psicológica, né? exatamente. E ali foi é o estilo do médico, não estou falando que seja certo ou que seja errado, mas a gente viu a reação dela atrás ali. Uhum. Que tudo bem, ela contava pra gente, mas você via que tinha, ó, doía. A gente ouvia doía, É, doía. entendeu? Não, como você disse, né? Da vontade de falar umas coisas. A gente que é amiga, o doutor que ouve o marido que acabou de falar, o posicionamento dele, nossa, dá vontade de soltar um. Gente, isso que eu falei do marido é a Fala- minoria, tá? Sim. Graças Ai, a que bom. Deus, Sim, a acontece, grande é maioria, um ou outro, isso Encontrar um acontece, ogro mas desse no caminho. eu né? vejo maridos assim excepcionais, aqueles que às vezes raspam a cabeça junto com a mulher, né? Poxa, não... não, a maioria realmente a gente vê histórias lindas acontecendo. Conta uma história que marcou muito. Uma história que me marcou muito, acho que aconteceu há pouco tempo até. Teve um pai, né, que, assim, no começo foi um pouco triste porque uma paciente ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama durante a gestação. Ela estava grávida. Né? E ela fez todo o tratamento durante a sua gravidez. Ela fez quimioterapia grávida, né? Então, muita gente às vezes acha que não pode fazer quimioterapia, dá para fazer. E depois, no finalzinho da gravidez, terminou a quimioterapia, fizemos a cirurgia, fez o parto e foi tudo bem. E esse marido, ele veio um dia com o filho dele me agradecer sem ela. Tá. E esse filho que nasceu depois de 3 anos, estava com 3 anos de idade, ele chegou para mim no consultório, me trouxe bala, me abraçou e me agradeceu por tudo aquilo que eu tinha feito com a mãe dele. 3 anos depois. Ai, eu tô Ai, emocionada. que coisa linda. Não, e emociona porque assim, ele poderia estar sem mãe. Né? Ou ele poderia E nem ele ter, com 3 anos poderia de nem estar idade, vivo. e com 3 anos de idade, ele entendeu Deu tudo isso. aquilo que aconteceu com a mãe dele, que a mãe dele passou por, porque ele viu fotos depois da mãe careca, parará, parará. E com 3 anos ele tinha aquela percepção que a mãe dele, durante a gravidez dele, ficou muito doente. E aí veio esse agradecimento pra E gente. que lindo. família Muito nobre, bom. né? De passar isso pro filho de uma maneira Sim, então conceitual, leve, e tá conceitual. tudo bem, mas nós estamos todos aqui, né? Exato.
Nossa, que muito lindo. bom. Lindo, foi mesmo. Eu fiz um pouquinho voltando a falar do trabalho voluntário, e a gente, lá no Hospital São Francisco até, tem aqueles núcleos, e a gente sempre tentava levar um pouquinho dessa autoestima, mesmo para quem está lá hospitalizado, de uma forma, até a gente teve, hoje a gente aprendeu sobre a Edneia, sobre o projeto Lírio, e acho que tentar manter essa autoestima dessa mulher, né, mesmo que seja de uma forma um pouco mais debilitada ou precária, talvez, mas é importante a gente alimentar, como médico, o companheiro, os amigos, essa rede de apoio é fundamental para essa paciente, né? Olha, sem rede de apoio a gente não vai. A gente tem que cuidar, como eu falei, não só da parte física, a parte espiritual é fundamental. Que a gente cultive a fé dessa pessoa, independente da fé que ela tenha. Sim. Eu acho que isso é um ponto crucial. Existem hoje os grupos de apoio, e esses grupos de apoio, eu conheço alguns, que são formados por realmente mulheres que já passaram pelo tratamento. Então, assim, quem melhor para falar sobre o tratamento Daquilo do que que você viveu, passou, é lógico. do que eu, Sim. né? E às vezes tem dúvidas que essas mulheres têm que eu às vezes não consigo sanar. E isso é fundamental e a inserção da família como um todo, né? A família está junto. E eu sempre falo para meus pacientes, olha, divida todos os seus medos com as pessoas que realmente você sabe que pode te trazer um benefício, né? Porque você vê diversas reações. Às vezes você vê mulheres que vão lá, recebem um diagnóstico, botam no Instagram e falam para todo mundo, e aquelas que se resguardam totalmente, que não Sim. contam às vezes nem para a mãe, porque tem medo do que a mãe vai pensar, porque a mãe acha que aquela doença ela vai morrer e pronto, e a mãe vai ficar doente. E assim vai. A gente tem que tentar respeitar cada limite de cada pessoa. Não, minha irmã foi fazer um exame de rotina, e daí ela, estou vendo uma coisinha aqui. Ela se resguardou, marcou para poder fazer aí o ultrassom mamário. Ela não contou nem pro marido dela. É isso aí. Tem E assim, gente que é eu assim. Olha, falo que assim, além da pressão, né, a carga que ela que ela carrega ainda. carregou e o alívio que ela teve depois que ela fez isso, e ela queria conversar com o médico naquele primeiro momento, daí você tinha que esperar, e ela carregou tudo, só falei, cara, eu falo que a gente não escolhe irmão, mas a gente escolhe amigos, aí eu falo, eu sou amiga dela, a gente tem uma relação muito Que gostosa. legal. Eu falei, mas por que você não me ligou? Quando ela tá brava, ela liga, xinga, 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 vai, eu te aliviei, tá? Eu só tô aqui para xingar. E eu falei, isso você não dividiu, mas por causa do medo, É o medo. como o outro vai reagir? Imagina se minha mãe, É. ela pôs prótese, Sim. e ela não contou. Eu fiquei no hospital com ela, não contou para minha mãe que ela ia fazer. Só depois que saiu, que estava tudo bem. Minha mãe é uma pessoa preocupada, que ela É porque pôde cada um colocar. conhece como é que é a reação da Sim. outra pessoa, do pai, da mãe, entendeu? Então, acho que por isso que a gente tem que dividir realmente com aquelas pessoas que vão te ajudar naquele Sim. momento, né? Aproveitando, falando em prótese, para quem não tem, né, a doença, eu tenho prótese. Como que funciona? Atrapalha, não atrapalha? Como esse Isso. diagnóstico? Existem como muitos diagnóstico? mitos e verdades sobre câncer Ah, de então mama, né? vamos de mitos e verdades. Vamos lá, mitos e verdades. Um deles é a prótese. Todo mundo acha que... Três coisas que acham da prótese, né? Primeiro, se eu colocar prótese, eu não posso fazer mamografia, porque vai estourar a minha prótese. Isso é muito comum. Não É muito rompe, comum? é muito comum. E tem muitas pacientes que chegam no meu consultório e nunca fizeram mamografia porque tem prótese. Gente, E tem médicos que falam isso, tá? Não. Não é a questão, não é só apenas cultural, tá bom? Ok. Alguns às vezes acham que realmente rompe. Bem, se romper é porque a prótese não presta, Sim. tá? Porque já vem o selinho do Inmetro ali na prótese Uhum. falando que foi feito esse teste. Segundo, colocar prótese pode mascarar alguma coisa, né? A prótese ali vai fazer ultrassom, esconde. Não vai ver. Não. A prótese, gente, ela é colocada por trás da mama. Então você tem um meio que separa aqui a mama, aqui a prótese. Então você consegue olhar no ultrassom e diferenciar aonde que está o Tá. quê, tanto na mamografia quanto no ultrassom, tá? E o outro é que quem coloca a prótese tem um risco maior de ter câncer. Absolutamente, totalmente errado. Então, gente, se a gente hoje faz reconstrução mamária Sim. com uso de prótese, você não Como pode que... colocar uma prótese. Exatamente, não alguém tem que já nem Verdade. sentido, né? É Não verdade. bate. Não bate. Então, quem tem prótese pode ficar tranquilo que não há problemas. E tem que fazer o exame normal como quem não tem.
Uma vez por ano ou você tem que ter uma Uma vez prevenção por maior? ano, absolutamente, uma vez por ano. Não tem risco maior devido a isso. É tranquilo, né? Que mais de mitos? Tem desodorante, o pessoal acha que desodorante com alumínio pode aumentar o risco para câncer de mama. Que fazer mamografias, muitas vezes, a radiação da mamografia aumenta o risco de câncer. câncer. Também isso é totalmente Mito. ilógico, mito, né? O que mais que a gente sabe aí? Tem algumas coisas que não que são mitos, que têm as suas verdades relativas, como, por exemplo, a reposição hormonal, Uhum. né? Muitas mulheres, às vezes, têm medo de fazer reposição hormonal porque aumenta o risco do câncer de mama. Existe um aumento de risco, mas ele é extremamente a longo prazo, né? Então, se eu faço reposição hormonal durante 5 anos, 10, 15, 20, vou fazer a vida inteira, progressivamente você pode ir aumentando um pouquinho o seu risco. Só que a gente tem que lembrar, gente, que câncer de mama, ele não é uma doença causada por um fator único. Ah. Talvez ali a reposição hormonal pode ter sido um fator associado a Que vários somou. outros que se somou Uhum. e que culminou com o câncer de mama. A grande maioria dos cânceres de mama hoje acontece por hábitos de vida e não por fatores genéticos ou por fatores hereditários, né? Então, A gente está mais tem relacionado a isso. que mudar, né? Ou seja, Tem uma que vida mudar. ativa, exercício, Atividade física, alimentação saudável, é isso daí. A gente tem que partir É o que a para gente isso. está cansado de ouvir, É, gente. exatamente. Se a gente fizesse assim, aquela liçãozinha, serve pra mim, tá, gente? Tá. Certinho, entendeu? Mas veja só, eu sei que serve para você, mas assim, gente, o nosso país tá ficando obeso. A obesidade tem uma relação direta com o câncer de mama. Direta. Né? Álcool tem relação direta com o câncer de mama. E hoje a gente vê um álcool aumentando muito em mulheres de idade jovens. Uhum. Né? E as mulheres jovens tomam assim, não é como a gente tomava antigamente, elas vão lá e pelo menos já vai para bebida destilada e tomam para valer. Pega o copão O o tal do copão, Tem copão, o e copão vai das pra- adegas, é e vai verdade. para os encontros. um teor alcoólico extremamente alto. E há provas já científicas que o álcool tem aumento do risco do câncer de mama. Então a gente tem que pensar realmente que hábitos de vida, sim, estão influenciando nisso. E que se a gente partir. Outra coisa importante que eu ia falar para vocês, né? Que aí independe muito do hábito de vida. A mudança de vida reprodutiva da mulher que aconteceu de décadas para cá, né? Quem não teve os seus avós que tiveram 7, 8, 9 Uhum. filhos, que amamentaram, isso é fator de proteção e hoje a mulher, devido às condições socioeconômicas, elas acabam deixando uma gravidez para segundo, terceiro plano. Quando tem um filho numa idade tardia, ou às vezes opta por não ter filhos. Eu. E isso não é um fator causador, é um fator de risco. Então, quando você soma fatores de risco, então você pega lá uma mulher obesa, sedentária, álcool, não teve filhos, não aumentou. Opa, o copo tá cheio, gente. Uma hora vai transbordar isso. Uhum. É isso. Câncer de mama é nesse sentido. Olha, eu não Muito tinha bom. essa correlação da soma de tantos fatores, principalmente o álcool aí, essa interferência tão gritante, Gritante. Tem. que a obesidade e o álcool. Sim, são os dois. São dois fatores hoje que vêm realmente sendo talvez os grandes vilões aí, porque que câncer de mama vem aumentando, principalmente em mulheres de idade jovem. E quando a gente faz uma reposição hormonal, também com acompanhamento, que não é aquela coisa, tô fazendo, a gente estava até comentando aqui. Aleatoriamente, eu pego a da amiga contou pra amiga, vou passar isso aqui, porque isso aqui vai parar aquele calorão. Entendeu? Exatamente Vai isso. fazer bem pra você. Olha, esse aqui, você vai comprar na farmácia, vende. Não é Eu creme acho de que- rosto, viu, gente? Isso daí é um papo eu acho que isso tem que sério. ter um cuidado também, Tem que ter né? um cuidado. Porque você O tem que ter um tratamento acompanhamento, tem que ser né? individualizado, né? Toda a reposição hormonal, nós, mastologistas, não somos contra. Muito pelo contrário, eu acho que a reposição hormonal, ela é muito benéfica para a qualidade de vida da mulher, né? Mas tem que ser realmente orientado, saber como que fazer isso, com um profissional habilitado para isso, não pegar a receita da vizinha. Né? Nesse Agora, sentido. você contou uma história triste pra gente, de um fato que aconteceu, uma emocionante, mas tem
até meio uma engraçada falando, mas tem alguma outra engraçada que você Ou possa uma dividir com a curiosidade, gente? talvez. Ou alguma curiosidade, alguma coisa? Tirando aquela que os caras falam, tô sem peito, tô gorda, tô... Ah. Olha, gente, deixa eu lembrar de parte assim. As pacientes, elas são muito assim resguardadas, né, em relação à parte sexual, e se eu não cutuco, não fala. Não fala? Não fala, dificilmente. E muitas vezes elas, quando eu toco, elas, nossa, como é que eu vou falar desse assunto? Ainda tem aquela coisa do tabu. Como é que eu é. vou lidar com isso, entendeu? Mas assim, por diversas vezes as pacientes em pós-operatório queriam saber quanto tempo depois já podia ir lá no furucubaco, entendeu? E o maridão do lado. E aí, doutor, quando é que Quando pode? tá Quando é que liberado pode? pro Quando é que tá negócio? liberado o negócio? Ah, isso é direto, isso é É. muito. E às vezes você fala, olha, pode, mas com calma. Cuidado com a posição que você vai fazer aí, Não entendeu? vai me dar uma cavalgada Que assim não no é- peito, vai lá em cima, Exatamente. pronto, se vai sair do lugar, tudo Faz mais ali. quietinho, de ladinho, Isso, de paradinho. ladinho, isso, mamãe e papai, né? Que fala, e assim vai. Mas sempre foi nesse sentido, assim, das pacientes quererem, não lembro de alguma história específica, mas assim, a vontade de fazer o sexo ali logo depois da cirurgia. Gente, aproveitando que ele está falando disso, e tem muita mulher que precisa ouvir tudo isso, e os maridos também. Então pega aqui, ó, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho para você ficar sabendo em primeira mão das novidades que acontecem aqui no podcast. Uma curiosidade agora, feminina aqui. Uhum. Como foi, não sei quando que já estava casado, você não estava casado, se tornou mastologista, né? A esposa, aquele ciúme de você vai ver vários peitos por aí. Peito, mama, Não, como que é isso? Não, minha esposa é muito tranquila nesse sentido. Porque assim, gente, antes de eu fazer mastologia, eu fiz ginecologia e obstetrícia, porque a mastologia ela é uma segunda especialidade. Né? Entendi. Então, eu já fiz ginecologia Então e você, obstetrícia. então você já via Então, outras desde ali, ela já sabia onde que ela... já estava com pisando. quem que ela ia casar, né? Então, mas assim, a gente tem um relacionamento super tranquilo em relação a isso, nada, então é bem tranquilo. Curiosidade só. Às vezes ela pega uns nudes lá no meu celular, né? Olha, paciente. Maravilhoso. Ó, mandou uma foto de um peito aqui pra você, é pra você. Falei, ainda bem que eu não sou ginecologista, senão ia vir outros nudes aqui. Um pouquinho mais profundo. Muito bom. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem. Gente, eu poderia ler um texto? Por favor. Claro. Olha, gente, eu acho que esse texto ele resume tudo aquilo que acho que a gente queria falar. Vamos lá. É um texto que eu li que não tem escritor totalmente desconhecido, chama-se Amor Além das Cicatrizes. E fala a história de uma mulher que teve câncer de mama. Ela se olhou no espelho pela primeira vez depois da cirurgia. O reflexo mostrava um corpo transformado, uma ausência que gritava, mas que ao mesmo tempo contava uma história de coragem. O câncer de mama havia levado uma parte dela, mas não a sua essência. Por dias evitou o toque, o olhar do marido, o próprio desejo. O medo era maior do que qualquer palavra que ela poderia descrever. Como sentir-se mulher bonita, desejável, quando as marcas da luta ainda estavam tão vivas? Mas naquela noite, quando ele segurou a sua mão com o mesmo carinho de sempre, ela percebeu que o amor não estava no que havia sido retirado, mas no que permanecia. Seus olhos não viam falta, mas força. Seu toque não tinha pena, mas admiração. Aos poucos, redescobriram juntos novas formas de amor. O beijo mais demorado, o abraço sem pressa, o toque que respeitava o tempo do corpo e da alma. A sexualidade não era mais um padrão, mas um encontro de cumplicidade e aceitação. Ela entendeu que não era menos mulher, era, na verdade, mais forte, mais consciente, mais dona de si. Aprendeu que o prazer não estava apenas no corpo, mas na conexão, na entrega, no amor que se reinventa. E naquele instante, deitada em seus braços, soube que as suas cicatrizes não afastaram do amor,
mas o ensinaram um novo jeito de senti-lo. Nossa, Ah, fantástico. que lindo. Aí eu me emociono, assim, né? Nós duas aqui. É isso, É isso, gente. essa é a tradução. Lindo. Essa é a tradução Muito- de tudo. Para quem sentiu, para quem escreveu isso, É assim, isso aí. é perfeito. Olha, gratidão. Obrigada. Imagina, gente, Imensa. Foi ótimo. Foi A gente demais tem um estar aqui com docinho vocês. para poder Opa, também adoçar um é. pouquinho. Sem obesidade, mas é só para adoçar, Mas entendeu? tem antes problema. disso, deixa seu arroba, por favor, onde o senhor atende. Ah, sim. Vamos lá. Senhor não, você, porque é muito você, jovem. Vamos lá. O meu Instagram é @Luiz Henrique Mastologista. Tá? Eu faço atendimentos aqui em São José dos Campos e também na cidade de Jacareí, no Instituto Mastovida, que você falou, e lá em Jacareí, na clínica Seami. Tá bom? Tem tudo ali na bio, então Só vocês entrar, fiquem à tem o vontade. Tem linkzinho tudo lá, que daí você consegue Agora um achar o doutor. docinho, É isso ó, aí. Delícia. super personalizado. Olha É, as só, meninas gente, fizeram que com legal. muito carinho pra gente, Aí, ó. para poder presentear vocês, Obrigado, viu, que é uma gente? maneira de poder agradecer todo esse conteúdo que você trouxe, que eu tenho certeza me ajudou muito Que bom. e que vai ajudar muitas mulheres e muitos maridos. Muitos Foi uma maridos, verdadeira exatamente. aula Que de não só da doença É. especificamente, mas de pessoa, de espiritualidade, de força também. E a gente tem uma rede de apoio bacana, que é em Jacareí, tem o projeto Mão Amiga do Hospital São Francisco, Hospital São e aqui Francisco, em São José, a Casa Rosa, né? que também tem esse acolhimento, prótese de cabelo e outras ajudas lá que vocês podem buscar para quem precisa. Importantíssimo. Muito Obrigada, obrigado, gente. gratidão Obrigada, Estarei foi um sempre à prazer. disposição novamente. Muito obrigada. Ai, Eu adorei olha, também. gente, já que ele está à disposição, quer Próximo deixar aí nos tema. comentários que Próximo quando tema. que a gente vai trazer ele de Ah, novo e que legal. assunto vocês querem falar com ele? Vamos lá. Pode deixar aqui que a gente chama ele de volta. Muito Obrigado, obrigada, gente. viu? Obrigada.